Nuno, já conheceste aqui o espaço? Gostaste? Fantástico. Fantástico, Ótimo. não é? Temos aqui umas condições ótimas. Estás pronto para mostrar que és bom em conversa de café? Preparadíssimo. Vamos lá? Vamos tomar a um isso. cafezinho então. Tens aqui 3 tipos de café da Beira de Ouro. És mais homem de intensidade máxima? Intensidade máxima. É? Então para isso temos Seguramente. aqui o Extreme, como o próprio nome indica. Vamos a Eu ele. sou o oposto, eu gosto assim mais levezinho, portanto vou para o intenso. Apesar do nome ser intenso, é o menos intenso que nós temos. Ok. Portanto vamos lá então. Bem, Nuno, está bom o cafezinho? Está fantástico. Está Está intenso, intenso é o meu, tu queres o extreme, ótimo. tá? O extreme. Vamos a isso. Vamos lá então. Meus amigos, sejam bem-vindos então, agora depois de termos tomado o nosso cafezinho, já na altura falámos aqui um bocadinho de futebol. Antes de mais, Luís, estás bem? Depois da tua ausência, correu bem Turim? Pá, Comeste bem? muito frio, comi muita massa, muito bom. Comi uma massa com um topping de sardinha e uma cama de crosta de broa. Incrível, incrível. Eu não daria nada por aquilo. Às vezes uma pessoa está a pedir e está a achar que é uma coisa e não era nada. Não, obviamente não mandei para trás. Mas que delícia. É? Muito boa. Portanto, adoro Itália. Adoro Itália, definitivamente. Turim, já tinhas ido? Turim já tinha ido com o Porto em 2017. Depois ainda tivemos um dia em Milão. E em Milão já tive várias vezes. Não, mas gosto muito de Itália. E o ambiente na Juve é espetacular. Já tinhas ido a este novo... Já. Sim. Já na altura tinha ficado impressionadíssimo. Entretanto passaram quase 10 anos. Mas é de facto um ambiente incrível. E o pré-jogo, o speaker italiano, aquele ambiente, o hino, que, enfim, fica ali um degrauzinho só atrás do da Roma, mas que também é espetacular. O estádio todo a cantar, um estádio mais À inglesa, não é? a inglesa, mais moderno, muito mais aproximado. É muito bom. Só não correu bem ao Aconselho. Benfica, não é? Ao Benfica não E correu ao bem, é Pavlidis, verdade. especialmente, já vamos falar disso. Sim. Ora bem, este programa é programa de concurso, programa de concorrente, portanto vamos falar aqui um bocadinho também com o nosso Nuno Cardoso, que nos deu o prazer de vir cá. Nuno, antes de falarmos aqui um bocadinho de futebol, queria conhecer um bocadinho a tua paixão pelo desporto. Tu és formado em Educação Física e Psicologia do Desporto também, não é? Portanto, a tua vida toda é desporto. Fala-nos um bocadinho dessa paixão e como é que conheceste aqui o 00, o Ataque Rápido? A minha vida é efetivamente o desporto. Eu sou, sim, licenciado em Educação Física e Desporto, também em Psicologia. Depois seguiu-se aí um mestrado na área da Psicologia do Desporto, na Universidade do Minho, em Braga. Foi extraordinário, abriu-me aqui um pouco as portas para aquilo que é uma área específica da Psicologia, né, da ciência que é a Psicologia. E desde então, desde o início dos anos 2000, aquilo que eu tenho feito quer estar ligado quer à formação na área do desporto, com agentes desportivos, quer no ensino superior, e depois também o trabalho de acompanhamento a atletas, a equipas, no que respeita àquilo que são o treino de competências psicológicas, ir aqui resgatar um pouco daquilo da importância deste fator, determinante muitas vezes, naquilo que é a prestação e o rendimento desportivo, quer a nível individual, quer a nível de equipa, isto envolvendo nitidamente aquilo que é a prestação dos atletas, a prestação das equipas multidisciplinares e aquilo também onde entra o papel do treinador, e portanto toda esta dinâmica é muito interessante do ponto de vista da área da psicologia, que é algo que é uma área cada vez mais e acima de tudo tem aqui uma importância elevada e também é reconhecida pelas entidades, por isso mesmo também os psicólogos estão cada vez mais presentes naquilo que é o acompanhamento das equipas e dos atletas. E isto é uma mudança, se calhar, Luís, de início dos anos 2000, se calhar 2000, meio da primeira década dos anos 2000, quando as equipas começaram a apostar também nesta vertente. Antigamente só se preocupavam com a vertente, só, entre aspas, só com a vertente física, com a vertente tática, e agora já aparece aqui, agora já é absolutamente inconcebível que um clube não tenha um departamento de psicologia para ajudar os jogadores noutras áreas e cada vez mais também a abertura dos jogadores em falar de problemas de depressão, problemas de não é só o que eu faço no campo, é também o que vem de fora, expectativas, não é? Cada vez mais vemos os clubes a apostar nisso. Sim, é verdade, tal como os nutricionistas, portanto há aqui uma profissionalização de estrutura, podemos dizer assim, que é um bocadinho transversal a muitas áreas, e que depois, eu acho que ainda é um bocadinho tabu esta parte psicológica, mas felizmente já se começa a ver essa abertura. Ainda este fim de semana fiquei claramente arrepiado com o vídeo da namorada do Vasco Sousa. Nós já tínhamos aqui a informação de que ele teria ido ao Bloco 21 vezes, andávamos aí a tentar confirmar, entretanto vem isto a público, e
E de facto é arrepiante perceber como é que isto acontece a um miúdo que, enfim, um miúdo promissor, não é? Ninguém espera que o Vasco Sousa seja o próximo Cristiano Ronaldo, mas era um miúdo que já se falava há muitos anos, que aparece, que está a tentou-se cimentar uma equipa grande. E na altura que se estava a cimentar no Porto, tem a primeira lesão, não é? Duas lesões muito, muito semelhantes, e depois com este a gravar, portanto, ter apanhado ali uma bactéria que o levou 21 vezes ao bloco, porque depois aquilo, enfim, é ir, é remover, é depois, enfim, é muito complexo. Estive a tentar perceber, mas é realmente muito complexo e é preciso uma força motivacional e uma estrutura à volta, não é? E aquele texto também da namorada do Vasco Sousa acho que é arrepiante e é tocante. Acho difícil aquilo, seja a quem for, não ser algo que fique ali na sensibilidade. E é bom que haja também essa abertura, porque os jogadores são humanos e muitas das vezes acha-se que eles, por ganharem muito, têm muitas... enfim, deviam ser felizes. E devem ter comportamentos que outros não têm e devem ser agradecidos. Enfim, o dinheiro não explica tudo, ajuda a muita coisa, não tenho dúvidas, mas só o dinheiro em si não chega. Portanto, neste aspecto, acho que se tem dado bons passos, mas eu acho que ainda há muitas coisas e o Nuno saberá disso melhor do que nós, escondidas. Falaste num caso extremo do Vasco, não é um caso extremo, mas no dia-a-dia sentes que ainda há um bocadinho de tabu em falar do lado psicológico do jogador. O jogador ainda se protege ali quase numa ideia de super-homem. Deixa-me pegar também na questão do Vasco. É um exemplo extraordinário para nós valorizarmos aquilo que é a recuperação do atleta e olhar para o atleta não só como somente um atleta. Ou seja, o atleta é muito mais do que isso, é mais do que aquele indivíduo que, no caso específico, é um jogador de futebol, promissor, menos promissor, mas nós olhamos para o atleta muitas vezes só com as chuteiras calçadas. E o atleta é muito mais do que isso, tem a ver com o envolvente, com a parte social, com a parte estrutural, que seja do clube, seja em termos familiares, em termos sociais. Como dizia, é um caso paradigmático, porque reparemos da importância que tem a envolvente social no atleta. E tenho a certeza absoluta que naquilo que vai ser aquilo que é o return to play, aquilo que é o voltar a jogar, o voltar a treinar, o voltar a ter um determinado tipo de rotinas, que o papel da envolvente social, no caso da namorada, e seguramente em termos familiares, claro, pais, a estrutura do clube, vai ter um papel fundamental naquilo que vai ser o return to training e o return to play do Vasco, não tenho dúvida nenhuma. Voltando aqui à tua questão, eu sou obrigado a concordar. Eu iniciei o meu percurso na psicologia em 1993, quando iniciei a licenciatura, e nessa altura havia muito esta ideia, eu vou ser mesmo muito claro, que o psicólogo era para pessoas com problemas mentais, para os maluquinhos, para os tolinhos, para pessoas com problemas de agressividade, esquizofrenias e outras, que também existem, as psicopatologias, portanto, isso estará sempre presente. Mas hoje olhamos de uma forma completamente diferente. Porquê? A comunicação social tem tido um papel importante, também aquilo que é o alargamento da formação. Por exemplo, todos os treinadores, de uma forma ou de outra, têm o contacto com a psicologia do desporto naquilo que é o seu processo de formação, inicial ou outros. Portanto, esta divulgação, eu acho que é muitíssimo importante e tem acontecido. Do ponto de vista do atleta, também sou obrigado a concordar, claro que sim, ainda hoje pode haver aqui algum tabu à volta disto, às vezes o atleta tem algum receio de mostrar alguma fragilidade, alguma fraqueza, ou assumir eu não sou capaz de lidar com algo, porque aquilo que a psicologia do desporto faz é ajudar o atleta a lidar com as dificuldades de uma determinada exigência, ok? Ou aquilo que são as exigências do seu dia-a-dia, seja como em contexto de treino, seja em contexto de competição. Portanto, muitas vezes surgem inúmeros desafios ao atleta, sejam eles quais forem, seja diretamente relacionado com aquilo que é a competição e o rendimento, mas também aquilo que é o treino contínuo, não é? Portanto... E não achas que no futebol ainda há muito um estigma de eu não posso dar parte fraca? Sou obrigado a concordar, claro que sim. Mais do que no campo, não é? No campo o erro é visível, mas depois nas palavras há sempre ou há muitas vezes uma tentativa de encontrar outros, e aqui nem estou a ir para os casos banais que temos no dia-a-dia, mas o sacudir de culpas, o não mostrar uma face mais humana, mais débil, que depois provavelmente... há um receio para com os adeptos, em que os adeptos não se sintam ali num treinador, num presidente, num jogador, características
que os deixem descansados. Portanto, há isso, não é? Nós criamos um estereótipo do atleta tem que ser um super-homem, tem que ser capaz de superar qualquer dificuldade que lhe surge, seja ela de que índole for. E depois também a própria autoimagem do atleta, não é? O atleta mostra e gosta de mostrar uma determinada imagem de sempre e de constante superação. Mas nós sabemos que estas exigências a nível psicológico estão presentes, seja no erro, seja na dificuldade de lidar com a ansiedade, com o controle das emoções, com a atenção, com a concentração, com aquilo que é a gestão de conflitos, a gestão da parte social dentro do clube, aquilo que são a gestão de expectativas, que também é outra questão muito importante, que tem a ver com o resultado, tem a ver com o receio de não ser capaz de atingir um determinado patamar. Depois, o que é que os outros vão dizer da minha prestação, o que é que os outros vão considerar e vão avaliar, vão me julgar até. Portanto, este sentido é um sentido que nos leva para tudo aquilo que não é a parte fisiológica, metabólica, a questões técnicas, táticas ou estratégicas, está bem? Mas que nos traz para aquilo que é a parte comportamental e de lidar com um determinado contexto. A história prova-nos, existem inúmeros relatos, o Thierry Henry, ainda veio há muito pouco tempo, referir que durante grande parte da sua carreira que jogou debaixo de uma profunda depressão, onde tinha dificuldade, onde não queria, não tinha desejo de treinar, de jogar, que tinha um bloqueio até emocional ou psicológico para não querer fazer uma tarefa por a qual ele é apaixonado, aquilo que é a vida dele, não é? E a depressão é um pouco isto, vem depois da tristeza, de certo modo, e quando nós deixamos, um dos principais indicadores é quando o atleta, ou qualquer um de nós, deixa de gostar, de querer, de ter prazer em fazer algo que sempre gostou, que sempre teve disponibilidade, mas a partir da alta, eu não quero fazer isto, eu não gosto de fazer isto, eu já não consigo fazer isto, eu já não consigo lidar com o fator treino, com o público, com o treinador, com os meus colegas, portanto, eu não estou bem aqui, né? O que é que eu estou aqui a fazer? Né? Depois já há este momento um pouco, depois entra aqui em algumas questões às vezes mais autodepreciativas e um pouco mais estranhas. É engraçado porque com o aparecimento das redes sociais, o jogador está exposto a uma dose de crítica. Julgamento, muitas vezes. Um julgamento mesmo, é uma boa expressão. E uma abordagem direta também. Exatamente, Imediata. que é imprecedente, que não há precedente para isto. É uma facilidade que as pessoas têm, qualquer pessoa. Antigamente tinhas os comentadores ou os jornalistas que faziam uma avaliação com mais ou menos conhecimento. Sim, enquanto muito tinhas os adeptos à espera no autocarro, pronto, e tu conseguias escapar. Aqui não, deves chegar ao balneário e depois falhares um penalti e tens centenas de comentários a insultarem. Sim. E não, sem querer estar aqui a revelar nomes, nós sabemos que há jogadores e treinadores que lidam mal com algumas críticas, até nossas aqui. Claro. E, portanto, isto tudo tem que ser trabalhado. Ou seja, há que dar aqui ferramentas psicológicas muito e mentais isso ao jogador de... E esta questão das redes sociais é algo que este escrutínio em direto é algo que é preciso o atleta, o treinador, o agente desportivo conseguir saber lidar. Porque efetivamente isso acontece. Se calhar há 20 anos atrás, não interessa aqui muita baliza de tempo, há 20 anos atrás a notícia, o julgamento vinha na segunda-feira, vinha a meio da semana, vinha com a capa do jornal, vinha com a escrita de alguém, com o comentário de alguém. E era sempre algo que partia de um pressuposto de algum respeito, não é? Agora não. Hoje, de imediato, o atleta consegue ser escrutinado com uma velocidade tremenda, não é? Portanto, a comunicação social tem um papel importante. Olhemos para a quantidade de programas alusivos, seja ao futebol, mas também a outras modalidades, mas as redes sociais têm aqui um impacto muito grande. E já agora, só tocar aqui num assunto, não olhemos só para aquilo que é o alto rendimento e aquilo que é o escalão sénior, e isto já tem um impacto muito grande também nos escalões de formação e na forma como os miúdos, já desde muito cedo, depois do jogo, depois do treino, depois seja que escalão for, até nem tem que ter um patamar muito, muito elevado, diria eu, em termos de exigência, mas que fruto desta pressão das redes sociais já jogam muitas vezes em função daquilo que vai ser os comentários dos amigos, os não comentários, os gostos, o Facebook do clube ou da associação, o que é que vai demonstrar daquilo que ele fez. Portanto, os miúdos muito cedo, lido com isso quase todos os dias, já conseguem ali sentir muito essa pressão. Portanto, isso é notório, esta pressão que existe. Sim, as redes sociais é um desafio, não é? Para toda a gente, pais, treinadores... Mais um ponto importante, a questão dos pais. Os pais têm aqui também metem uma pressão às vezes. Alguma, esta gestão de expectativas é interessante, e daí o papel do
psicólogo, cada vez mais, felizmente hoje está a fechar um pouco aqui este ciclo, hoje um pouco mais visível, felizmente, um pouco aceitado mais também, não é? Sem dúvida nenhuma, já não é elitista, portanto nós conseguimos encontrar profissionais nas mais diferentes áreas, escalões, especialização, naquilo que é a formação do atleta, quer nos clubes, quer em... Antigamente diria eu que estava um pouco ligado àqueles clubes que nós podemos ligar com os clubes com maior visibilidade, com maior capacidade financeira também, mas hoje felizmente já conseguimos encontrar esta vertente em quase todos os escalões e com uma presença bastante assídua e ainda bem, felizmente. Olhem, uma questão de estudo e que podemos e vamos explorar a tua experiência nisto, Nuno, é perceber como é que um clube, o Sporting, joga contra o Paris Saint-Germain na terça. Foi na terça? Terça. Exibição muito boa, de sofrimento e vitória histórica. E depois, no sábado, passa dos 60 mil ou 50 e tal mil, Alvalade, emoção total, para um jogo, com todo o respeito, na Serra da Freita, em Arouca, com muito frio, com, sei lá, 2 mil adeptos nas bancadas, e passa de uma exibição poderosa para uma exibição mais modesta e obviamente consegue as 2 vitórias, já vamos falar disso também, mas isto também é sem dúvida uma questão psicológica, não é? Porque tu passas do 80 a nível de adrenalina, com todo o respeito, para um 8, que é jogar à noite, com frio, com chuva, com o relevado em más condições, e portanto a motivação também deve ser aqui trabalhada, não é? É tal ressaca europeia, não da vertente física, mas da vertente psicológica. Que também há o cansaço psicológico, não é? Nós associamos muito o cansaço físico, não é? A questão da miopatia de esforço e tudo aquilo que é... Quarta, domingo, dizemos que é físico, não é? Exatamente, mas também há nitidamente esta questão da resistência psicológica, da força psicológica, não é? E isto tem, eu dito cansaço psicológico. Claro que um atleta, uma equipa, uma estrutura também pode, diria eu, sofrer disso mesmo. Não diria sofrer, se é uma palavra demasiado exigente, mas claro que um atleta mantendo-se níveis altíssimos de exigência, visibilidade, expectativa, a libertação de uma série de substâncias químicas no nosso cérebro que nos leva para o gosto, para o prazer, para a disponibilidade, claro que é extremamente exigente manter esse mesmo nível de ativação durante muito tempo, não é? Nós sabemos que há aqui diversas oscilações que têm a ver também com a nossa disponibilidade, quer física, quer emocional. E, eventualmente, provavelmente nunca saberemos, mas podemos atribuir parte dessa irregularidade também a isto. Já por isso é que os treinadores e os psicólogos têm um papel importante nesta gestão de expectativas e tentar manter os níveis de ativação ótimos para os diferentes níveis de exigência e os diferentes jogos que vai acontecer. Por isso é que esta regularidade é sempre muito difícil de manter, porque lá está, pelos tais níveis fisiológicos e metabólicos do atleta, mas depois tudo aquilo que é a parte psicológica. Falaste bem da questão da motivação, não é? A motivação também é um pouco isso, a motivação tem a ver com a ativação tem a ver com a nossa disponibilidade e portanto, claro que eventualmente haver aqui estas 2 momentos completamente diferentes, quer em nível de exigência, lá está a visibilidade, grau de, não digo de empenho, porque o empenho a este nível tem que ser sempre máximo, mas também, claro que depois mudar completamente de contexto é muito difícil manter os mesmos níveis de ativação, claro que sim. Luís, sentiste isso do Sporting? Ou seja, Paris Saint-Germain e Arouca, há aqui uma diferente, se calhar a motivação não é igual, não é? E Sim. Sentiste isso no jogo, se calhar daí se explicam tantas dificuldades do Sporting em vencer em Arouca depois de um jogo contra o Paris Saint-Germain. Eu diria que o favoritismo que o Paris Saint-Germain teve em Alvalade, até fruto das muitas ausências que o Sporting tinha, foi o favoritismo que o Sporting teve em Arouca. Portanto, o Sporting passa de uma fronteira para a outra, é perfeitamente normal que também não olhe para... os jogadores não olhem se do outro lado está o campeão europeu, se do outro lado está uma equipa que acho que muitos consideram, eu considero a melhor equipa do mundo atualmente. É normal que depois haja aqui uma decalagem emocional que se reflita e com uma grande questão, que é o Sporting. O Sporting vive aqui num limbo de que não pode falhar mais, não pode errar mais. O Sporting está constantemente pressionado, estão sempre todos, é verdade, mas não há margem de erro. Portanto, eu
enquanto estava ali o jogo empatado, eu estava a fazer contas, eu diria que o campeonato ia ficar praticamente entregue. Claro que tudo pode acontecer, claro que o Futebol do Porto tem jogos complicados, ainda não ganhou sequer esta jornada, joga hoje à noite, mas o campeonato corria ali um sério risco de estar praticamente entregue. Está muito bem encaminhado para o Futebol do Porto, mas obviamente que se o Sporting ganhar no Dragão, que é aí que os Leões se agarram nesta altura, relançam um bocadinho isto, mas é muito diferente jogares com uma almofada ou jogares sem uma almofada, e normalmente o jogar com uma almofada propicia-te a tu estás mais desinibido em campo e levando o jogo com a seriedade que deves levar, conseguires ganhar. A bola não queima tanto, não é? Não, é isso. Agora, o Sporting está a viver muito aqui de um craque que faz 4 golos esta semana e que é uma das grandes figuras desta época, não apenas do Sporting, mas no futebol português, Luís Soares. Tenho de o dizer, estou completamente rendido, nunca imaginei que conseguisse atingir este patamar de importância e de ser decisivo. Sempre falámos aqui muito de sentirmos que o Sporting teria um jogo mais atrativo, mais imprevisível, mais associativo com a participação do Soares em relação a Gyökeres, mas em termos de rendimento sempre tivemos algumas dúvidas, que é perfeitamente normal, tendo em conta os números estratosféricos de Gyökeres e do que ele conseguia. Eu nunca imaginei que Luís Soares, não quero estar em grandes comparações, se está no mesmo nível, se está um bocadinho abaixo, mas nunca pensei que ele estivesse neste nível de patamar de importância para o Sporting, porque é um jogador que, neste momento delicado do Sporting, já o ano passado o Sporting tinha passado por um momento muito delicado nesta altura, com muitas ausências, muitas lesões, e nesta altura há um jogador claramente que está a ressentir-se disto, que é o Trincão, porque tal como há um ano leva com jogos atrás de jogos sem descanso e não é fácil manter o nível, e eu acho que o Trincão tem baixado nos últimos tempos. O Luís Soares tem sido o abono de família do Sporting e acho que explica muito esta semana de grande sucesso, em que as luas não estavam, a meu ver, favoráveis ao Sporting. Contra o Paris Saint-Germain garantidamente, contra o Aroca não estavam a ficar, porque depois do 1-1... a segunda parte do Sporting é fraca. É muito fraca, vê-se o Aroca a ameaçar dar a volta e de facto surge alguém com uma estrelinha para dar os 3 pontos ao Sporting. Renato, podes só confirmar aí nas redes, muito rapidamente, neste momento o Soares e o Gyökeres na mesma altura do primeiro ano de cada um estão iguais, mas o Soares tem mais golos no campeonato, não é? Eu confirmo-te já. Confirma a 19ª jornada, não é? Hã? Queres que veja a 19ª jornada do Gyökeres? Eu sei que nós fizemos algo comparativo. Fizemos isso aí há 3 jornadas e o Soares estava à frente. Eu acho que E ele não tem parado de marcar. o número de golos é o mesmo, a diferença é que acho que o Soares tem mais golos no campeonato do que o Gyökeres tinha, confirma nessa temporada. Obviamente são jogadores, tu falaste bem, não é? O Gyökeres era um joker que o Sporting tinha até a nível de libertar-se de pressão, colocava a bola na profundidade e conseguia arrastar a equipa. O Soares é mais associativo e às vezes sentimos nos jogos do Sporting que falta um bocadinho a profundidade que teoricamente seria dada por Ioannidis, mas também está lesionado, mas realmente a nível de associativismo, de associação entre as linhas é totalmente diferente. E depois há outro jogador que não me parece estar no mesmo nível de rendimento, que é o Yulman, um bocadinho mais inconstante. Isto já não é de agora. Esta época do Yulman não é uma época ao nível das anteriores. Muitos altos e baixos. Especula-se que a possibilidade de sair da Juventus é normal. Pesa, não é? Porque isto as pessoas falam muito do jogador sair e porque é que vai sair, está tão feliz no Sporting, mas há aqui uma questão de condições diferentes e portanto isto também pesa no psicológico do jogador. E de já teres atingido objetivos, não é? Claro, pesará sempre, não é? Ter uma expectativa, eventualmente de cumprir um sonho, muitas vezes, daquilo que pode ser o crescendo da carreira dele, aquilo que pode ser o aporte em termos de visibilidade, de condições, lá está, financeiras ou outras. Claro. Mas ele vem de lá, ele vem de Itália, de um Lecce, que não tem nada a ver com
se calhar mais uma razão. Se calhar mais uma razão de voltar a um país que conhece com outro símbolo, isso também em termos motivacionais, claro que nível superior. Se isso é verdade, não é? Se isso é verdade, e partindo desse princípio, se isso é verdade, ou se há essa expectativa, diria eu sempre que o atleta, seja ele qual for, em contexto for, se sentirá sempre um pouco desviada a sua atenção. Claro que vai ser, não digo no momento do jogo, de forma alguma, também não digo no momento do treino, nunca, mas claro que também a sua energia é um pouco dispersada. Pode acontecer isso, claro que pode acontecer isso. Um jogador deste nível, não acredito que no momento do treino, no momento de interação com a equipa, no momento do jogo, no momento de preparação para o jogo, esteja a pensar nisso, não acredito nisso, não quero acreditar nisso, neste nível de profissionalismo. Mas acredito que poderá sempre ali haver uma percentagem Y do atleta se direcionar um pouco por aí, mas não acredito que tenha a ver propriamente ou que interfira no rendimento, confesso. Okay. Confirmaste que Suárez, desculpa, à 19ª jornada, Suárez tem 17 e Gyökeres tinha 15. Só que o Gyökeres já andava a marcar hat-tricks na Taça da Liga e na Liga Europa. Sim, na Liga Europa. Pois. E ainda há a questão das Champions, que o Gyökeres não tem Champions no primeiro ano do Sporting. Isso é a Liga Europa, exato. É mais difícil, o Suárez tem marcado na Liga dos Campeões. Já leva... Sim, agora marcou dois, não é? E o Sporting consegue ganhar os 2 jogos, os 4 jogos em casa também, os 4 jogos em casa, sim, o Sporting... E portanto tem o apuramento encaminhado, acho que vai ter um desafio muito interessante em Bilbao para ainda tentar ficar nos 8 primeiros. No reverso, portanto, vamos a falar do Yulman, há um jogador que eu coloco num sentido oposto, que é o Jenny Catano. Tenho ficado realmente muito surpreendido e agradado com as exibições do Catamo, uma vez mais, e eu... também discutimos aqui várias vezes. Jenny Kenda, não é? Sempre valorizei mais o Kenda, mas acho que o Catamo tem feito uma época de um nível muito acima, tem evoluído bastante, e nota-se que não tem tanto a ver com a questão posicional. Claro que é um jogador que está a aprender melhor os movimentos interiores, está a deixar o seu lado de flanquista, chamemos-lhe assim, e aquele cruzamento para o gol também é um bom exemplo disso. É uma bola que é preciso frieza, capacidade àquela hora, portanto, está a acabar, é preciso meter a bola lá, e nós vemos nos jogos em que as equipas estão a precisar, têm que meter a bola no sítio certo, não há mais hipóteses, e é preciso, além de qualidade, frieza, capacidade mental também para conseguir executar, e acho que o Catamo também tem dado um salto gigante esta temporada. Mas é engraçado que... E valida Rui Borges. Valida muito Rui Borges, porque foi... Eu não quero que isto seja mal interpretado, mas eu sempre o senti como um jogador do treinador, porque o Rui Borges sempre o protegeu muito e deu-lhe as sempre oportunidades. Que o Génis esteve em condições físicas, foi sempre a primeira opção de Rui Borges, com exceção de uma fase, já esta época, em que o Kenda realmente estava... Após o mercado, não foi? Após o mercado, em que o Kenda realmente estava num processo de afirmação muito grande e roubou-lhe no fundo do lugar, mas o Kenda depois também tem uma lesão e o Géni reassume. Portanto, é uma validação boa. Mas há uma coisa que eu sinto em relação ao Géni: quando os jogos são mais difíceis, nomeadamente o jogo do Paris Saint-Germain, o Géni foi inefetivo. Porquê? Porque o jogo anterior dele ainda é modesto. Jogar em apoios, ele gosta da bola, ter espaço para correr. Claro. Quando até teve aquela sensação de golo no jogo do Paris Saint-Germain, mas é um jogador que ainda tem que ser muito trabalhado nisso, e Rui Borges tem feito um trabalho muito interessante com ele. Deixa-me só para terminarmos aqui o assunto do Sporting. O Sporting foi, como tu disseste bem, fustigado de lesões, e até pode ser interessante falarmos aqui da questão do Pote, 2 anos seguidos com lesões graves, até a nível mental pode também pesar, mas os jogadores estão todos a regressar na mesma altura. Diomande, Pote, Debas, que já tinha tido uns minutos antes, e Ioannidis também estará aí na calha para regressar. Até o próprio Nuno Santos vai ser integrado esta semana, um processo de quase pré-temporada durante a época, portanto não vou dizer que estará apto, mas daqui a 2 semanas há o Clássico. Portanto, o Sporting tem aqui uma fase de 2 semanas muito interessante para recuperar estes jogadores todos. Eu olho aqui, por exemplo, pelo menos 2 deles são indiscutíveis, Diomande e Pote, não é? Portanto, chega na melhor altura. Certo, e já olhas para o banco do Sporting, por exemplo, neste jogo... Já só tinha jogadores de equipa A. É isso, já só tens jogadores que em conceito são jogadores do plantel, sem qualquer menosprezo em relação aos jovens que têm aparecido muito bem. E esse também é um dos aspectos mentais importantes, mas que se calhar deixamos para o lado do Benfica. Mas que olhamos aqui para este banco e além dos que entraram, Debast, Morita, Alisson e Pedro Gonçalves,
Também os que não entraram são jogadores que, alguns desta época, poderemos dizer que o Vaianidis já foi titular, o Diomande, obviamente, titular, o Ricardo Mangas esteve aqui já há bons períodos, e o Daniel Bargança é um caso diferente, mas que é de capitão, não é? É um jogador que ainda agora, o seu regresso mostra que ele, não sei quão capacitado está em termos físicos, mas é alguém que vem para ser útil para a segunda metade da temporada. Portanto, o Rui Borges tem aqui uma série de boas prendas, agora tem só a ver com gerir bem este grupo, porque são jogadores que querem jogar. Até porque ainda para o jogo do Futebol Clube do Porto, que é daqui a menos 2 semanas, mas o Sporting ainda tem Champions e vai decidir se segue já ou se joga fase de play-off. Tem Taça de Portugal, apuramento para a meia-final, e Campeonato pelo meio, um jogo contra, ajuda-me Renato, Nacional. Em Alvalade. Olhando aqui para a vertente mais tática, tens sentido o Sporting que com tantas baixas tem-se focado naquilo que consegue fazer, jogo mais direto, mais esticado, e agora, por exemplo, com o regresso de Pote com Trincão, já vai conseguir dar aqui uma variabilidade de jogo entre linhas, esticar, apoios, portanto, já é um Sporting mais capaz. Eu acredito que sim, e acredito também que essa construção muitas vezes é planeada, muitas vezes os treinadores das equipas técnicas planeiam vários contextos, várias situações, quer dentro dos jogos, dentro do jogo, e que muitas vezes criam e disponibilizam intérpretes diferentes para diferentes situações, e eu acredito que havendo mais oferta, mais jogadores disponíveis, que vai conseguir então ou criar mais profundidade utilizando mais um contexto ou outro contexto, mas que essas situações, acima de tudo, muitas vezes são devidamente salvaguardadas em contexto de treino, porque nós muitas vezes não temos acesso àquilo que é o contexto de treino, aquilo que são as horas e todo o treino que é desenvolvido dentro de uma equipa, seja ele no terreno, seja ele muitas vezes na preparação em back-office, diria assim, não é? Que vai disponibilizar e vai ajudar os jogadores que depois, em contexto de jogo, consigam assumir diferentes situações e posições. Obviamente que um treinador, olhando para aquilo que é o seu plantel, ter mais jogadores, fazer menos adaptações, conseguir ter um determinado grupo de atletas que estão mais diretamente relacionados com o processo, com o processo de treino, de preparação, claro que vai ser muito mais fácil. Às vezes é uma dor de cabeça para os treinadores quando têm toda a gente disponível e não são obrigados a tomar uma decisão. Mas no caso do Sporting, o Sporting tem, por exemplo, entrou este jogo contra o Arouca com Luís Guilherme e Géni nos flancos. Obviamente é uma equipa que vai procurar dar velocidade, são dois jogadores que relativamente semelhantes, ainda que o Luís Guilherme tenha uma capacidade técnica que o Géni não tenha, mas são jogadores de velocidade, são jogadores de profundidade. Colocas o Pote e o Trincão, já tens profundidade, se calhar com o Géni ou com o Luís Guilherme, independente, mas depois também já tens outras coisas, já tens um jogo interior diferente, que era uma coisa que eu tenho sentido que tem faltado ao Sporting, desde que o Pote se lesionou, porque o Pote é o municiador máximo desta ligação Pote, Luís Soares, Trincão, passa muito pelo Pote este muito jogo. Inteligente, sim. Acima de tudo muito inteligente, na tomada de decisão muito inteligente, na antecipação da jogada muito inteligente, na procura de espaço, na gestão do próprio espaço, é extremamente inteligente, e entenda-se inteligente como aquele indivíduo que consegue resolver as situações, consegue antecipar cenários, e acredito, e o Pote é isso mesmo, aliás, tem demonstrado com bola e sem bola que tem essa capacidade, e ele entendo eu que será um atleta extremamente inteligente na interpretação do jogo, e é isso que também tem trazido também a visibilidade que tem e a diferenciação que ele consegue emprestar e entregar à equipa. Sem dúvida. Um futuro bom treinador o Porto. E repara que eu estava aqui a olhar para os jogadores que não foram a jogo, não é? O Kotcharashvili nem sequer foi convocado, o Faye, reforço recente, também ainda não foi convocado, e depois há Ioannidis e Kenda em termos ofensivos, há Eduardo Quaresma e eventualmente também Nuno Santos em termos defensivos, para além de Blopa. Portanto, aqui uma série de boas opções, e a posição em que nós normalmente olhávamos, e em termos de número de jogadores poderia ser um bocadinho mais curta para o Sporting, nesta altura são 6 opções para 2 lugares, que é no meio campo, em que o João Simões já não é só uma opção, é para mim já a opção para a grande dúvida do Sporting era a posição 8, e até debatemos isso noutros fóruns, que era o Sporting contrata 2 extremos, o Faye e o Luís Guilherme. Será que estavam a olhar para o Pote como a possibilidade do Pote ter mais minutos a 8? Entretanto, o Bragança também, vamos ver como é que ele regressará. O Rui Borges tem um plantel
Muito com muitas opções. Agora, claro, tu disseste aí uma série de nomes, esses todos ainda estão lesionados. Anidis, Nuno Santos, ok, estará a regressar. Edu Quaresma. 5 jogadores lesionados. Blopa está lesionado ainda, portanto há aqui uma série de opções que ainda faltam. Olha, vamos olhar para o Benfica, que jogou ontem, e é interessante porque quero falar dos dois miúdos que se estrearam e que se estrearam muito bem, portanto falar também um bocadinho dessas expectativas, mas nós fizemos pergunta nas redes, não foi, Renato? Fizemos sobre as contratações deste mercado de janeiro. Exato, nós não falámos disso, desculpa, pois, Renato. É uma semana, estamos a uma semana do fecho, deixa eu ouvir o que é que... Isto entronca no que estávamos a dizer. A minha questão é, o Rui Borges vai com estes ou será que ainda vai sair alguém? Tenho esta dúvida. O homem que herdou, que agora está-me a faltar aqui o nome, que herdou o lugar do Viana para as contratações, disse, ainda antes do Faye ser oficializado, que o Sporting, com a contratação de mais um jogador, que era o Faye, que ainda não estava na altura fechado, o seu mercado estaria fechado, obviamente sempre aberto a uma oportunidade, como apareceu, por exemplo, o Tiago Silva para o Porto e assim. Portanto, não se espera... Bernardo Palmeiro, exatamente. Obrigado, Renato. Portanto, não se espera o Sporting ativo de uma forma exigente. A minha questão é se estas compras todas também já não... E este regresso, por exemplo... Sim, o que se fala é que o Alisson poderá ser emprestado... Pois. Vamos ver, ainda falta aí uma semaninha que se promete ser bem intensa, mas acho que é muito importante para o Sporting e para o Benfica também, vamos falar disso depois das contas europeias, que definirem se vão ter jogos em fevereiro de play-off ou se, por exemplo, no caso do Benfica, se o Benfica for eliminado, são 14 jogos até ao final. Vai jogar todos os domingos até ao final. Sim. Renato, como é que foi a pergunta? Desculpa. Basicamente perguntámos o que é que falta ainda fechar, quem é que saiu mais forte e qual a melhor contratação. E as respostas foram muito variadas. A melhor contratação foi quase toda a gente disse Tiago Silva. Houve quem dissesse, a pergunta não era essa, mas a melhor contratação do ano era o Luís Soares, de forma inequívoca. Mas de janeiro era o Tiago Silva. Vou só ler aqui alguns comentários. O Bruno Férias diz: parece-me que o Porto se reforçou melhor em termos do que necessitava e conseguiria trazer agora em janeiro. E fala-se ainda do médio do Fofana, do Rennes, que vem colmatar o facto de não haver um substituto para o Froholt. Fica então a faltar um ponta de lança. O Sérgio Ribeiro diz: opinião neutra e subjetiva, o Benfica falta um central canhoto. Ao Porto duvido que suceda, mas um lateral esquerdo mais ofensivo era algo a explorar. E o Sporting até tenho medo de dizer o que é que falta. Ou seja, a opinião contrária a vocês. Como assim? Que falta tudo. Pois, não sei. Acho que falta muita coisa na opinião do Sérgio. Okay. Depois o João Pedro Caetano diz: de janeiro para ganhar ao Bayern, se calhar pode faltar. Depende das expectativas. Só jogam 11, não é? Neste momento, se o Sporting tivesse todas as opções, jogadores como Debast, Ioannidis, Luís Guilherme, Faye, Bragança, é tudo banco. Tudo banco e alguns não cabiam. Desculpa, Renato. Depois o João Pedro Caetano diz: lá está, de janeiro o Tiago Silva, da época é o Soares, tem tudo, que craque. E o João Vicente diz que parece-me que falta um lateral esquerdo aos três grandes. O Porto, juntando Kivior, Tiago Silva e Benaré, que tem um setor defensivo forte. Ao Benfica parece-me faltar um extremo direito. Não sei onde o Rafa vai jogar, só para este ano e parece pouco. E a melhor contratação de janeiro é, lá está, Tiago Silva. Só para terminar, o Gonçalo Ferraz Carvalho diz que aparentemente a melhor contratação, lá está, Tiago Silva novamente. O jovem polaco, o Oskar Pietrusewski, parece que pode agitar. Exatamente. Os extremos do Sporting ajudam a compor o plantel e o Rafa em Portugal é muito bom. Acredito que o Benfica ainda vai mexer, porque o modelo de negócio é esse, compra e venda, e neste momento o Porto é a equipa que está mais forte. Sim, a classificação diz isso mesmo. Deixa-me só tocar nesta questão do Pietrusewski. Eu não sei que jornal foi, portanto não colhem, mas 2 dias ou 3 dias depois de Pietrusewski se estrear pelo Porto com 18 anos, foi feita uma manchete com o título Pietrusewski é para segurar. O homem jogou 15 minutos contra o Vitória. Como é que um jogador de 18 anos que se estreou... ele se calhar não sabe ler ainda português, mas alguém poderá lhe ter dito. Como é que um jogador que se estreou, que veio da Polónia, jogou 15 minutos pelo Porto, muito bem, belíssima estreia, essencial para a vitória do Futebol Clube do Porto, lida com, estreiei-me, joguei bem, excelente, e agora há um jornal que já está a dizer que o mercado e eu posso sair e o Barcelona estará atento. Os jornais dizem muita coisa, não é? Há tantos jogadores que foram feitos
pelas capas de jornais, como também há jogadores que foram mandados muitas abaixo. vezes, não é, caíram ao tapete por causa das capas de jornais, não é? Porque isso cria sempre expectativas. E depois também não sabemos muito bem de que forma e qual foi o objetivo desse órgão de comunicação social em Mas como é que o jogador resgatar. lida com isto? Não é? Eu acredito. A melhor forma é ignorar, é impossível ignorar. Não, ignorar totalmente, não é? esse acontecimento está lá, está presente, quer dizer, está na banca do jornal ou está no telemóvel, num post qualquer, portanto, ele vai ter acesso de uma forma ou de outra, ou pode ter acesso, ou alguém lhe vai mostrar, portanto, ele vai saber, mesmo ter chegado com 17 ou 18 anos, e claro que poderá haver ali algumas expectativas dele próprio, não é? Porque acaba por dar um salto significativo e depois sentir logo que foi associado, se calhar, a outro clube, e portanto, acredito que haja alguém, e tem que haver, e há seguramente alguém que vai pôr ali um pouco a água da fervura e que vai fazer o atleta compreender que aquilo que naquele momento e neste momento pode ser Só falar do caso Rodrigo Mora, que nós falámos muito aqui, dele ter explodido no ano passado e foi o salvador, no fundo, da época do Porto, que foi desastrosa, e de repente este ano vem um treinador novo e ele até começa muitas vezes como suplente e às vezes nem entrava. E foi alvo de alguma polémica, isso Exato, não é? é isso. De ele não ter jogado, ele acaba a época passada muitíssimo bem. Parece um jogador forte psicologicamente por ter conseguido navegar esse Não tenho mar. dúvidas nenhumas. Não tenho dúvidas algumas. E a prova disso é que ele conseguiu manter-se num bom nível, conseguiu manter um nível muito interessante que quando entrou continuou a fazer diferença e estar integrado e dentro do jogo. Podia-se ter perdido ali o jogador, não é? Muitas vezes isso acontece, e claro que não vamos aqui falar de nomes, mas nós conseguimos olhar um pouco para trás e conseguir olhar para alguns atletas que foram construídos pelas capas de jornais, aliás, principalmente nos 3 grandes, e que depois ficaram um pouco por ali, ou nunca deram o real salto, não é? Que nós muitas vezes pensamos. Mas e deixa-me só fazer este ponto, já estou mesmo a ver os comentários. O Rodrigo Mora, de longe de ser um jogador construído por capas de jornais, estavas a dar um exemplo no geral, não é? Seguramente, o Rodrigo Mora é um atleta excepcional. É um atleta que desde a sua formação teve sempre acompanhamento, seja ele familiar, social, psicológico, mas integrado na equipa. É um indivíduo que desde muito cedo começou a ter bastantes estímulos em termos de competição, portanto é um jogador maduro, e quando nós olhamos para esta questão do atleta ser mais ou menos maduro, não tem só a ver com a idade que consta no cartão de cidadão. Hoje o paradigma é completamente diferente. Hoje os atletas desde muito cedo são trabalhados, são acompanhados e são também estimulados em termos de processo de treino e de competição e de presença até em competições importantes e significativas desde muito cedo, ok? Portanto, um atleta hoje chega com esta idade que nós até podemos entender como muito jovem, mas já com larga a experiência, largo o movimento dentro e flexibilidade, aqui neuroplasticidade, para lidar com estas questões. O Mora é um atleta excepcional, aliás, como hoje os clubes de topo, acredito eu, que estes atletas que vão surgindo aos 16... mais bem preparados. Claramente. Tem mais ferramentas. Claramente, sem dúvida nenhuma. E, portanto, ele consegue entrar e consegue se manter na equipa do Porto, por acaso, com excelentes níveis de performance, em termos de tomada de decisão, em termos de controle, em termos de posicionamento. E, portanto, esse é um exemplo paradigmático. Quando falava das tais capas dos jornais, muitas vezes sabemos disso, não é? E às vezes é importante perceber e que os atletas percebam, quer dizer, que não se encerra ali, não é? Que, portanto, aquilo é só uma visão, é só uma expectativa, e claro que essa gestão também é importante ser feita. Luís, vitória do Benfica trouxe dois nomes que entram aqui neste vendaval, digamos assim, destas gerações que estão a aparecer, de sub-17 que em 4 meses foram campeões da Europa e campeões do mundo, portanto há grandes expectativas. O Benfica estreia 2, com ótimas estreias, o Banjak e o Anísio. Obrigado. Já tinha estreado o José Neto? Já? Foi? Já. Sim, e há outros, que, não dessa geração, mas os Regos e não sei o que vão aparecendo também. Nós não sabemos o que é que vai acontecer na quarta, quando o Benfica jogar na Liga dos Campeões, e o Benfica ainda poderá ter uma palavra, ainda tem objetivos reais dentro do campeonato, porque é totalmente diferente o terceiro lugar e o segundo, e quem sabe, se o Sporting ganhar no Dragão, o Benfica reaproxima-se e pode ter uma palavra a dizer na luta pelo título. Mas também há um cenário aqui onde, como tu disseste bem, o Benfica joga domingo a domingo e se calhar com um atraso já muito grande para o Porto para recuperar. Também há este fator, não é? Lançar estes jovens num contexto específico de não tanta necessidade. Sim, eu acho que é um grande desafio para José Mourinho, e eu diria que nesta altura já fazendo futurologia
E imaginando um Benfica a não passar, porque ganhar ao Real Madrid é realmente muito complicado. E não é só isso, tem que uma conjugação de resultados, não é? Sim, Pode não chegar só a vitória. Nós estivemos a ver e se o Benfica ganhar ao Real Madrid tem 81,4% de hipóteses de seguir em frente. Portanto, ganhando, provavelmente vai seguir em frente. A questão é o ganhar ao Real Madrid, que não é um clube qualquer, não é uma equipa qualquer, e é uma equipa que precisa dos pontos também para... Portanto, vai ser uma tarefa complicadíssima. O Benfica não é um clube que não mostre de vez em quando também ser capaz de... em casa. Daquele... O Benfica precisava ganhar ao Manchester United há 20 anos, já não me lembro. Em que ganha 2-1 com um gol do Beto. Não te lembras desse jogo? Lembro-me do gol do Beto. Pronto, é isso. E o Benfica precisava de ganhar àquele United, que era o United do Alex Ferguson, do Cristiano Ronaldo, do Rooney, etc., e ganhou. Quando o Ronaldo faz estas coisas, o piretezito para a bancada, o Ronaldo, o United joga 2 anos ali próximos contra o Benfica, e eu acho que é no outro jogo que isso acontece. Não sei se é nesse, mas bom, também não quero estar a atravessar-me. Mas de facto é uma tarefa muito complicada, e eu acho que nós na próxima semana já falaremos com maior propriedade. Só dar uma adenda de malta. Nós todas as semanas temos o canto do Benfica, o canto do Sporting, o canto do Futebol Clube do Porto, e aí garantidamente nós falamos de todos esses clubes. Nós gravamos este por norma à segunda-feira, portanto é normal que se uma equipa joga à segunda-feira nós não falemos sobre ela. É normal que depois, noutras alturas, que nós até falemos mais. É uma luta perdida. Há um mês toda a gente criticava que nós não falávamos do Porto. Há uma semana toda a gente criticava porque nós só falamos do Porto. Nós tivemos um comentário muito giro. Eu por acaso fui ver o comentário. Olha, outra coisa que as pessoas não pensam, mas nós também estamos expostos a muitas críticas. Sim, tenho uma boa estrutura mental para ler comentários, mas não é fácil. E eu fui ver um comentário que era dizer, olha, gostei muito do episódio desta semana, muito bonito ver 3 portistas a falar do Futebol Clube do Porto. Podia ser uma versão 2 do Canto do Porto 2. Exatamente. Calhou, então o Porto tem o azar de jogar à segunda-feira. Para nós é um azar. Logo tu, que também estás no canto do Sporting. O Porto tem o azar, para nós é um azar de jogar à segunda-feira. Complica-nos muitas vezes aqui, às vezes queremos falar de Porto e eles vão jogar, e não vamos estar aqui a analisar o jogo do Porto na quinta, quando eles podem perder pontos com o Gil Vicente, e muda logo o contexto. Mas, ouçam, sempre que podemos, a gente fala de todos. Estavas a falar do Benfica. Desculpem ter feito esta adenda, mas sim, é aqui uma dúvida existencial. Aquilo que tu falaste, já não sei se eras tu, se era o Nuno que falávamos, a questão da Champions e o continuar na Champions ou não, isso... Também vamos ser práticos. Em condições normais vai significar mais 2 jogos, ou quanto muito mais 4 jogos. Portanto, tudo é possível, obviamente, mas o Benfica, se passar, vai ser na última cauda. Potencialmente, ali naquela zona inicial de play-off, vão estar grandes equipas. Mas olha, também pode estar o Sporting. Também pode estar o Sporting, até podemos... Isso era lindo. Adorava ver um Benfica Sporting no play-off. Podes ver no futsal. Benfica Sporting vão jogar os quartos de final da Liga dos Campeões. E todos os anos no futsal jogam play-off, normalmente a final, mas normalmente jogam... Mas aqui é na Champions, é isso? Não, normalmente jogam a final e jogam depois também na Final Four da Liga dos Campeões. Mas este ano, uma delas não vai à Final Four, jogam nos quartos de final. Muito giro. E portanto, eu acho que José Mourinho para já fez esta rotatividade mais a pensar no Real Madrid. Portanto, mais a pensar em ter os jogadores frescos contra o Real Madrid. Mas ganha aqui uma elã dos adeptos. Ganha. De meter 2 miúdos, os 2 miúdos isto é música para os adeptos. Portanto, para o bem e para o mal, não é? Antes das capas, há o lançamento dos jogadores. Lançar jovens jogadores, lançar jogadores ainda por cima com este rótulo de campeões mundiais, para um treinador, eles vão sempre gabar-se disto. E ao mesmo tempo, num sentido mais prático, obviamente que poupar um jogador como o Dedic, que já estava muito cansado também em Turim, é importante. Poupou o Leandro Barreiro, tem sido um jogador também muito útil ao Benfica, mas eu acho que ainda é cedo para estar a olhar para isto e pensar: José Mourinho vai abdicar do campeonato, de tentar lutar por algo mais? Não é, pode não ser abdicar, mas ter menos hipóteses e lançar aqui alguns jogadores e preparar para o futuro. Eu não estou a ver José Mourinho a fazer isso, estando a 3 pontos do Sporting. Claro que se estiver a 7 ou a 10,
vai, mas não, nesta altura não estou a ver que isso vá acontecer, até porque são os outros jogadores, os jogadores habitualmente titulares, jogadores que fazem parte do plantel, são jogadores bem pagos, são jogadores que o Benfica tem que rentabilizar também, e portanto não estou a imaginar que isso vá acontecer. E no caso dos jogadores que entraram, Dedić, aliás que não jogaram, Dedić, acho que não há grandes dúvidas que é uma ótima contratação por parte do Benfica, portanto um jogador que está a fazer uma boa época, e no caso do Anísio, vais tirar o Pavlidis, é difícil, não é? Portanto, achas que é precipitado aquele tweet que eu vi de gol de Anísio ao minuto 84, no dia em que o Eusébio faria 84 anos? Achas que a comparação não é... Não tinha visto, mas viste, Renato? Definitivamente, Renato está-se a rir. Definitivamente que é exagerado. Capa... E lá está, isso são as tais capas, não é? Vocês lembram-se da mítica capa de Marco Kula, tem a colocação de corpo quando remata igual a do Eusébio, por causa da estátua? Havia. Adoro. Eu vivo destas coisas. Olha, de capas, não é? De capas. De exaltações absolutamente Eu vi foi a questão extemporâneas. do Benfica estar a viver um Vietnã 2.0 e de o Anísio marcar na estreia, fazer um bocadinho lembrar o Pepe. O Pepa. O Pepa, que te marcou também numa estreia de pai com 18 anos. Gestão de dois miúdos que entram, que são campeões da Europa, campeões do mundo, que estão a ser quase escalados como o futuro do futebol português, entram, estreiam-se bem e agora se calhar vão passar os próximos 2 meses a jogar na equipa B. Para já é extraordinário este fenómeno, não é? Que não é um fenómeno, mas que felizmente nós encontramos com muita frequência, que é encontrarmos jovens com esta idade que já têm aquilo que eu dizia há pouco, têm já um backup extraordinário em termos de exposição mediática, ao estímulo do jogo, do treino, da dita pressão externa, pressão interna. Portanto, já chegam, como chegaram estes 2 jovens, destes 2 miúdos ao jogo, não vêm dos treinos de júniores ou de juvenis, quer dizer, já vem com um percurso competitivo, com percurso competitivos é extraordinário, quer em termos de clube, quer em termos de seleção. Portanto, não olhamos para um jovem com 17 ou 18 anos que chegou agora ao futebol. Às vezes a visibilidade leva-nos a isso. Mas sabemos que estes jovens, e principalmente dos clubes principais, que já chegam a este momento competitivo já com largos, perdoem-me a expressão, quilómetros naquilo que é a competição. E a alta competição e a exigência da competição e aquilo que são os desafios que a competição obriga. Claro que agora vai levantar um problema positivo para o professor José Mourinho, que é ter mais 2 elementos que são válidos, que chegaram, que se integraram, seguramente se integraram. E que os adeptos vão pedir. Os adeptos adoram, amam isto. É extraordinário. Claro. E numa época destas é algo que se agarra. Vimos isso com o Mora, falámos há bocadinho. Claro, exatamente, o ano passado era... E no Sporting aconteceu exatamente o mesmo. É extraordinário. E os adeptos amam isto, de encontrar jovens e que depois associam esta aparição ao trabalho do treinador, mas é um trabalho que vem lá atrás, quer dizer, não é só de agora. Mas agora convenceu o treinador, e no caso do professor José Mourinho, que é altamente exigente com os seus ativos, seja em termos de competências psicológicas, seja em termos de competências de entrega ao jogo e ao treino. Portanto, se eles mereceram lá estar, têm seguramente, e têm, é notório, qualidade. Se agora me disserem assim, mas será sempre assim, vai ser sempre assim, vão sempre entrar e vão sempre marcar? Não. Provavelmente não. A estatística não nos prova isso, mas prova-nos que há ali um grande aporte motivacional para um indivíduo chegar e querer e ter... há quem entregue isto à sorte, eu não acredito muito nisso, mas ainda bem que correu bem. Feliz somos nós, Portugal, de termos ativos como esse e muitos outros, nos outros clubes, que são e que aparecem de uma forma bastante positiva. Deixa-me só fugir aqui uma pergunta, já vamos ficar um bocadinho longos, mas nem sempre podemos enverdar aqui por coisas diferentes. José Mourinho foi um dos primeiros treinadores, pelo menos que eu me lembro, que trouxe uma componente psicológica para motivar os jogadores, para motivar até os adeptos e criar aqui foi o primeiro, não é o primeiro, mas foi um dos maiores exponenciadores disto, usar a psicologia, às vezes até inversa, para motivar, para criar quase às vezes desafios. O primeiro não sei se foi, primeiro, seguramente não, primeiro, eu compreendo assim, isso, mas que trouxe uma visibilidade muito grande àquilo que não eram só os aspectos técnicos, táticos, estratégicos, a colocação do pé, a colocação do corpo, a forma como se movimenta, e o exemplo disso foi o conjunto de características que ele quis nos jogadores quando
chega ao Futebol Clube do Porto e os atletas que ele foi buscar. Vamos recordar do Nuno Valente, do Manique e muitos outros, o Benny McCarthy e outros atletas, que ele, mais do que aquilo que era a sua componente técnica ou tática, ele quis trazer, isso está aprovado e demonstrado, aquilo que são outras características, lá está, outras características que não só essas. A forma como se queria superar, a forma como se queria entregar ao jogo, a forma como lidava com a frustração, a forma como lidava com o erro, a forma como esse atleta se mantinha com elevados níveis motivacionais, independentemente daquilo que estava a acontecer à volta dele, como lidavam ou não com determinados fatores, e o professor José Mourinho trouxe isso, não é de novo, mas acho que deu alguma visibilidade. E porque o fez num clube muito grande. E depois... Claro, e resultou, e bem, e ainda bem, estamos muito felizes por isso, todos nós, seguramente, mas repara, também há um aspecto importante, ele próprio também conseguiu comunicar essa mesma mensagem. A forma que os mind games, que nós falamos muitas vezes, a forma de, às vezes, tentar ir buscar aquilo que são as emoções dos atletas, a ligação com o público, e isso acho que foi interessante, e ele trouxe isso sem dúvida. Ribalta. Deixa-me só terminar aqui a questão do Benfica. Luís, parece que é fechada esta ideia de que o Benfica vai passar a jogar e depois do que eu te vou perguntar entronca com a questão do Rafa. 2 extremos e um número 10? Achas que está agora mais definido? E como é que o Rafa entrará nisto? Rafa nas costas do avançado, Sudakov na esquerda, Rafa num dos flancos, Rafa suplente? Eu acho que é uma ótima questão. Não fecho dessa maneira. Não estou a ver o Rafa nesta altura a ser uma aposta como extremo. Não estou a ver que o próprio Sudakov... eu diria que o espaço mais adequado dele será ali para 10. Portanto, eu estou a imaginar que José Mourinho, nesta altura, vai ter uma folha em branco e vai começar a partir pedra a partir do momento em que a Champions ficar definida. Portanto, não te consigo dizer... Se tivesse que apostar, portanto, partindo do princípio que Rafa é titular, Sudakov na esquerda, Rafa ao meio e eventualmente Prestiani ou Luque Bacchio quando regressar? Pois... ou Sidney Cabral, pois. Porque tu, para colocares um Sudakov num dos flancos, provavelmente precisas de um tipo de agressividade ao espaço diferente como do outro lado. Como o Gênio e o Pote, não é? Exatamente, portanto acho ainda muito precoce, mas sim, quando o Luque Bacchio voltar vai ser outra questão, e no meio disto ainda tens outra, que é quem José Mourinho tem gostado de usar a 10 quando a equipa precisa de pressionar, é Barreiro, e portanto tens também um meio campo em que Rios ainda vai demorar algum tempo a voltar, mas Enzo está a voltar, há Orsnes, portanto há aqui algumas opções interessantes. Não é? Olha, seria ótimo para José Mourinho se tivesse jogos quarta e domingo, vai ter, portanto tem aqui em princípio não vai ter uma missão, sim, não vai ter, mesmo que a Champions continue, não. Pelo menos está fora da taça. Sim. Deixa-me só, porque ainda não na altura que gravámos na semana passada ainda não era certo que o Rafa vinha, já se sabia mais ou menos o que é que pareceu a contratação. Vi muitos adeptos criticarem porque o Rafa traiu o Benfica por ser a custo zero, que para mim é uma consideração que se faz aos jogadores absolutamente absurda. Um profissional de futebol pode ser benfiquista, até pode não ser benfiquista, recebe uma possibilidade de ganhar 4 ou 5 vezes mais e acusa-se de falta de... Fez o mesmo com o Ruben Amorim no Sport. O que é que pareceu a contratação? Rafa esteve 8 anos no Benfica e eu não acredito, como acho que ninguém aqui acredita, que ele não tenha tido várias hipóteses de sair para ir ganhar bem mais. Foi optando por estar no Benfica, foi também, eventualmente, e houve essa informação, convencido no último ano a ficar mais um ano no Benfica. Não acho que tem que se desconstruir esta coisa de que qualquer jogador num clube português tem que chegar, mesmo custando dinheiro, apresentar rendimento e depois ser vendido por mais. Às vezes isso não acontece. Tens é que esse jogador provavelmente vai ajudar outros a serem potenciados e a rentabilizarem para o clube ter saúde financeira. Não consigo bem entender alguma aversão que existiu, acho que foi minoria, mas alguma aversão que existiu nos adeptos do Benfica para este regresso, porque há uma coisa, em termos de política, eu
percebo. E eu acho que as grandes críticas foram à política de contratação e não ao regresso de Rafa. Também houve críticas a Rafa por alguma sensação de que ele tenha saído a mal, o que está completamente desconstruído, mas em termos de política, aí eu entendo, ou seja, numa semana em que se fala e se concretiza o regresso de Rafa e em que se fala e está quase a concretizar, eventualmente, a saída de Sheldrup para o Clube Rouge, um jogador promissor, um jogador que tem aparecido, um jogador que vai sendo útil nas várias competições e que se calhar ainda não saiu porque vai ser necessário para jogar a Liga dos Campeões até ao fim, ou até serem inscritos outros jogadores, mas aí eu já concordo, já percebo, não há aqui grande coerência. Agora, Rafa aparecer e ser mais um jogador experiente, um jogador feito, como diz José Mourinho, para ajudar outros a fazerem-se, aí acho que não há qualquer problema disso acontecer. E o Benfica recentemente, ok, não foram regressos, mas o Benfica teve Otamendi, o Benfica teve Jonas, jogadores que chegaram com mais de 30 anos e que foram úteis do ponto de vista desportivo. O Porto desportivo. agora foi ao Tiago Silva. Parece-me que é mais uma oportunidade de negócio que apareceu e que o Rui Costa capitalizou, até porque não custa dinheiro direto. Fez muito lembrar Marcano. Marcano saiu e passado um ano voltou para o Porto e saiu a custo zero porque o Porto quis mantê-lo até ao fim porque era importante, ele foi ganhar mais dinheiro, não se adaptou na Roma e o Porto depois pagou 5 milhões por ele. E acho que teve lesões e isso foi um problema, mas acho que foi um jogador que acrescentou do ponto de vista desportivo e de liderança também de equipa. Olha, depois fica já a promessa que para a semana depois quero falar da aparente venda dos direitos de transmissão televisivas do Benfica para os próximos 2 anos, até para entroncar depois com a aparente inabilidade que vamos ter para a centralização. Depois para a semana gravamos terça, só para dizer, porque é o fecho de mercado. Não. Para a semana gravamos segunda, Exatamente. Mesmo com o fecho de mercado. Exatamente, com o Carlos Daniel. Com o Carlos Daniel. Exatamente. Grande prego agora. Grande prego. Tem sido datas terríveis aqui tem para sido, gerir, não está portanto... fácil. Vai haver... Não. Não. Há outros Se programas calhar deviam ter combinado isso melhor. Não, sabes que houve muita mudança. Ao início era para ser, mas entretanto depois o Carlos Daniel só podia mesmo no dia 2. Exato. E portanto... Depois cortamos esta parte, acredito. Olha, vamos ao desenterrado, já estamos longos, desculpem. Vamos lá, Renato, dá-lhe aí. Primeiro Gonçalo e depois Renato. Vamos lá então. Desenterrado de hoje. Jogas também, Igor? Né? Vamos lá. Estou à espera da tua mensagem depois. Então vá. Desenterrado de hoje é médio. Calma, o Nuno está a par do desenterrado. Mas vou ficar. Tá. É aqui o nosso jogo em que vão dando pistas até nós descobrimos quem é o jogador. Ok. Vamos aí. Pronto. Então basicamente, o nosso desenterrado de hoje é médio. Tem 31 anos. Descobriu num jogo da Liga Europa. É capitão de uma equipa que vai passar aos playoffs da Liga Europa. Não sei se vocês estão por dentro da Liga Europa ou não. É por isso. Estou mais para baralhar. Conference. Esteve ligado a uma equipa portuguesa durante 4 épocas. Em 3 delas foi emprestado. Ou seja, não rendeu por aí além. Mas disseste a nacionalidade? Ainda não. Ok. Porque vai dar aqui um bocadinho... Vai destapar a coisa. Vai entregar. Só participou em 9 jogos por esse grande que representou a Portugal. Mas venceu uma Taça de Portugal. Partilhou balneário com... E atenção, Nuno, digo muita coisa só para baralhar. Okay? Partilhou balneário com Sérgio Oliveira, Boginov e Vieirinha, por exemplo. Espera aí. Uau. Ok. Pronto, eu vou dar. É croata e joga atualmente no Dinamo Zagreb. É o Pranit? Não, o Pranit Não. é muito mais velho. Não. Tem 31 anos. Mas jogou com o Boginov, é bem mais calhado. 31 aninhos. Venceu a Taça de Portugal. Não sei se já disse o grande. Ainda não disse, não? Não, mas eu sei quem é. Só que não me lembro do nome dele. Já sei quem é. Então. Já sei quem é. Era o Sporting? É Sporting. É. Ok. É, não é? É de Sporting, É de sim. Sporting. É de Sporting. Eu estou-me a tentar lembrar do nome. Isto é difícil. Eu lembro, isto foi para na época 16-17. Só fez 9 jogos pelo Sporting. Já sei quem é. Foi 6 numa época, 3 noutra. Eu acho que ele foi contratação de inverno. É, ele chega em janeiro. Pá, não me lembro do nome. Josip Misic. Exatamente. Misic. Exatamente. Não vai Descobriu para no jogo ninguém do Dinamo Zagreb. É Olha, o capitão do Dinamo Zagreb? Ia jogar muito. Jogar Ok. muito. Atenção. Extraordinário. Dinamo Zagreb ganhou e ia jogar muito. Ele está no Dinamo Zagreb já há muito tempo. Ia jogar sempre aos 50 jogos cada vez. Yeah. Bicho. Ganharam ao Steaua Bucareste. Ele vai à seleção? Isso não sei. Vai ver. E não é croata ele? É croata, sim. Deixa eu ver. Vai ver, vai ver como é que se trata e tal. Ir à seleção jogar, diria que não. Pois isso acho. Tem 0... Não, tem 2 internacionalizações. Se calhar foi na altura do Sport.
Diria que não. Porra, mal era ser a altura de Sporting. Mas esteve sempre no Dinamo Zagreb desde Está há 6 anos. Não, passou por Grécia. Foi ao PAOK e depois... Olha, foi em 2017. Olha, foi mesmo na altura de Sporting. Ele ainda faz uma época no Dinamo emprestado pelo Sporting. Muito bem. Depois, assim... Olha, muito bem. Não vai para ninguém este ponto, não é? Como assim para ninguém? Fogo, eu sabia quem era, só não me lembrava do nome. Normalmente é assim que funciona. Vamos ao isto sim. Nuno, isto sim. O teu momento da semana. O meu momento da semana. Se calhar, se quiseres, eu vou adiantando o meu enquanto... Bem, enquanto eu estruturo. Portanto, o meu momento da semana é um duplo momento. Michael Carrick, efetivamente, que diferença de United. Agora também com as armas todas, mas entrar naquele rebuliço, naquela tempestade, olha, até calha bem de chamar-lhe tempestade em alturas destas, em que era muito mais do que neve e ventos fortes, e conseguir logo, como dupla missão, jogar e ganhar a Manchester City e depois a Arsenal, marcando 3 golos no Emirates. Acho que há mais de 2 anos que uma equipa não conseguia marcar 3 golos no Emirates contra o Arsenal. É demonstrativo de alguém que entrou com tudo. E é engraçado ver isto do United. Eu não consigo de todo dizer, atenção, que está aqui o homem que vai mudar isto, porque no United já tivemos estas sensações nos últimos anos e depois não aconteceu. Mas é um arranque mais promissor do que isto era impossível. E o United está em zona de Champions, que é onde quer estar. É impressionante porque o Carrick, ele tem 2 jogos, 2 vitórias, e é City e Arsenal, e o jogo com o City, por exemplo, o United teve 3 golos anulados, portanto podia ter sido um resultado até maior, marca 3 golos no Emirates, e isto leva-me aqui a uma questão de... E relançou o campeonato, atenção. Sim, faz com que o City ainda tenha... Portanto, o City que tinha ficado praticamente arredado, ficou a 7 pontos, mas que agora passa para 4, e o Aston Villa também se aproxima. Levanta-me sempre a questão de realmente o grupo já não estava com o Ruben Amorim e... É uma não sei, é uma dúvida. Os últimos jogos do Amorim é sem muitos jogadores. Aliás, um bom Amorim é sempre o Bruno Fernandes lesionado. Portanto, é difícil, mas notava-se que não havia ali uma ligação. E há depois algumas declarações. O Lisandro Martínez tem uma declaração muito interessante que pode ser janela para isso. É um indicativo, não é? É, ele a dizer que quando se tem um treinador que realmente percebe, depois a frase é tirada um bocadinho do contexto, ele depois fala de outras coisas que não, ou seja, não está a atacar diretamente o Amorim, teoricamente, mas nota-se que realmente a relação do Amorim, se calhar com alguma inflexibilidade do Amorim, pode ter... não me gosto de não me lembrar que Ruben Amorim, quando entra no Sporting, encosta ali 2, 3 jogadores, nomeadamente o Giovane, que era a referência do Sporting ofensivamente, e o Amorim, quando chega... O Giovane comigo não tem grandes hipóteses. Portanto, e o Acunha... Acunha é uma questão mais contratual, mas sim, também tem isso. Mas também deixa-me dizer-te que a questão do Ruben Amorim é curioso, é que esta validação não vem provar que o Ruben Amorim que era fraco, porque não é. O Ruben Amorim é um excelente treinador, é um excelente gestor de homens, gestor de expectativas, tem um discurso super positivo, e acredito que isso faça dele um treinador de excelência. E por não ter tido, se calhar, os resultados que ele próprio pretendia, e também o clube e as expectativas que havia à volta do clube, e o facto de ele ter saído e agora outro treinador ter agarrado a equipe, e a equipa até está a jogar bem, até os resultados apareceram, Arsenal e City, portanto, bastante significativo, não faz com que ele seja, a partir de agora, um mau treinador. Portanto, às vezes são questões a ver com o momento, com a gestão das pessoas, com uma série de, muitas vezes, fatores, alguns que eles controlam, outros não controlam, e que ditam também este resultado. Mas salvaguardar também aquilo que é o homem, Ruben Amorim, porque é um excelente... Já tens o teu isto sim? Eu tenho um isto sim que nós começamos no início, e eu tinha 2 ideias. Uma delas era realçar aquilo que é um atleta de excelência que chega a Portugal, e no caso chega ao Futebol Clube do Porto, que é o Tiago Silva, isto para provar um paradigma que muitas vezes tem a ver com a idade. Nós olhamos para a idade sempre como limitadora, olhamos para a idade como alguém que vem e no caso do futebol, que alguém que vem em final de carreira, vem fechar a carreira, vem olhar para o Campeonato do Mundo, e se calhar vem, entre aspas, a explorar o clube, porque há também casos desses, não é? De clubes de atletas que chegam fora de tempo em termos de
de carreira, mas ele provou profissionalismo, provou o saber estar, provou que consegue desenvolver o seu jogo, mas não ia tocar nisso. Muito rapidamente tocar novamente na questão do Vasco Sousa e daquilo que é muitas vezes o calvário dos atletas e o principal medo de um atleta de alta performance, e não só, ou são as lesões. E mais do que isso, que é o tempo de inatividade dentro daquilo que eles tanto gostam, que tanto amam, em virtude de uma lesão. E este exemplo que nós temos encontrado e que encontramos nos últimos dias, não daquilo que é a recuperação, de vermos o atleta em cima de uma bicicleta, em cima de um ergómetro, ou a fazer trabalho de reforço físico, ou de um massagista, é o trabalho de alguém, que não é um trabalho, mas é um papel e é uma presença muito positiva daquilo que são os seus pares representativos, não é? No caso, a namorada. Eu acho aquela imagem e aquele vídeo, muito bonito, porque nós às vezes esquecemos, como eu vos dizia, nós já dissemos sobre isso, esquecemos daquilo que é, olhamos só para aquilo que é a reconstrução dos tecidos, olhamos só para aquilo que é a parte, eu diria, palpável, e esquecemos da parte emocional e do conforto emocional, e acho que foi uma mensagem extremamente poderosa, aquela que nos entrou pelos ecrãs, e momentos muito bonitos, que acho que devem ser realçados. Grande Vasco, esperemos que corra tudo bem. Seguramente. Realmente, uma situação não é fácil. Mas hoje não. Mas isto não é o Nápoles que perdeu 3-0 em casa da Juve e praticamente isso adeus ao campeonato. Está a 9 pontos em quarto lugar. Italiano. O Nápoles campeão. Nápoles campeão, é isso. Portanto, é uma Série A muito competitiva, tem-se visto ao longo dos últimos anos, com campeões diferentes desde aquela dinastia da Juve, mas o Nápoles, que foi ou foi o único, acho eu, a repetir nesta sequência, não tem mostrado consistência. António Conte tem lidado com algumas ausências, algumas lesões. Osimhen faz falta, digam o que disserem, e o Nápoles chega a esta altura, enfim, está na Champions, mas já está praticamente fora da luta pelo campeonato, e está na Champions a ter isso. que... O Nápoles tem que ganhar. O Nápoles está mais ou menos na situação do Benfica. Está fora do play-off neste momento. Tem está jogo dificílimo e tem de o ganhar. Tem que vai jogar contra o Chelsea. O empate pode dar. Portanto, o empate dará 9 pontos e é tal questão. Nem o Benfica tem essa garantia. O Nápoles também não a tem. Precisa aqui de uma conjugação de resultados. Nesta altura é 25º, portanto tem que tentar ganhar ao Chelsea, que é um Chelsea que está ali no 8º lugar e que também precisa de pontuar. Para o Sporting era bom que o Nápoles ganhasse ao Chelsea. Exatamente. Não deixa de ser engraçado é que o Benfica pode ajudar o Sporting e o Sporting pode ajudar o Benfica. É? É. Porque... há uns tempos tiveram-me a tentar explicar as conjugações, eu desisti muito rápido. Eu vou-te dizer que isto está claramente a caminhar para se tornar a minha noite preferida do ano. É fixe, não é? É incrível. Isto é incrível. A quantidade de cenários, a quantidade de conjugações e de contas que tu tens que fazer, isto é brutal. O Renato, a semana passada, teve a fazer algumas contas e não se sentirá o mesmo que eu. Mas é, de facto, eu adoro esta fase de liga. Pois. Vamos? Acho que sim. Na quarta? Vamos. Diz que sim. Vamos estar a meter resultados em direto e aproveitem para ver isso. Vai estar em destaque no 00. Vai-se colocar os resultados em direto numa plataforma nossa, numa ferramenta nossa, que vai gerar a classificação automaticamente. E tu podes usar essa ferramenta para... Olha, deixa-me aqui meter um golo ao Sporting. E o que é que acontece? E tu vês o que é que acontece. Basta. Portanto, o Sporting está a um golo de passar de 12º para 6º. Percebes? E, portanto, vai ser muito engraçado. Vai ser uma noitaça. E, para mim, isto sim é a final da Champions. Depois, o que vem a seguir, não ligo muito. Mas viver isto, a quantidade de cenários que vão mudar nesta noite. No ano passado, o Sporting tem... já não me lembro ao certo como é que era o contexto, mas foi um golo do Tottenham num jogo aleatório que permitiu ao Sporting. Já obviamente houve mais conjugações, mas é interessante ver isto. Realmente é muito fixe quando as pessoas duvidaram desta ideia de fase de liga. Eu sou totalmente a favor. Eu acho mágico. E mais, o ano passado já não me lembro quem é que foi, que em 25º foi com 11 pontos, uma equipa que não passou. Este ano então vai ser este pior. Ano podem passar equipas com 8 pontos. Neste momento é isso que eu tenho. Não é neste momento, pode acabar e haver aqui um cenário, por exemplo, o PSV perder o jogo e passar.
Portanto, é diferente e não há aqui... O ano passado foi o Dinamo Zagreb com 11 pontos, os mesmos que o Sporting, e o Sporting passou ali na tangente. Portanto, isto... De facto, não vale a pena estar a olhar para o ano passado e pensar 11 pontos, ok, porque o ano passado houve muito mais vitórias e derrotas. 11 pontos dá de certeza este ano. Não é? E este ano houve muito mais empates e isto faz com que haja aqui um bloco muito mais aproximado. Adoro. Nuno, já tens isto? Não. Não tenho isto, não. Tenho mais um isto sim. É um sim e não. O que é que eu quero dizer com isto? Quero, além de agradecer a oportunidade, dizer que muitas vezes nós olhamos para o atleta só como atleta. Eu disse isto no início e acho que é uma coisa que eu gosto muito de abordar. É que nós olhamos unicamente para o atleta, para aquele indivíduo que tem quase que a obrigação de marcar golos, tem quase a obrigação de defender bolas, tem quase a obrigação de fazer uma determinada percentagem ou índice de certeiro de passes, ou olhamos muitas vezes para aquilo que é o atleta como os quilómetros que ele percorre dentro de um jogo, os passos errados, e olhamos muitas vezes para isso, são a face visível, porque isso é fácil eu mensurar, aferir, eu consigo quantificar, consigo pesar, consigo medir, consigo uma fita métrica, consigo fazer uma série de coisas. Consigo colocar um colete e consigo medir os parâmetros fisiológicos e metabólicos de um atleta. Mas aquilo que muitas vezes tem um grande poder de decisão é mesmo a capacidade emocional com que o atleta se consegue posicionar, a forma como tem as suas rotinas pré-competitivas, o treino mental, que é algo que também gosto muito de dizer e muito rapidamente, que muitas vezes nós entendemos o trabalho como do psicólogo, ou o trabalho do treino comportamental, como algo episódico. Ou seja, tu vais ali e falas com ele, no domingo vai jogar bem, ou vai estar mais confiante, ou vai ali ao psicólogo, no domingo as coisas vão correr melhor. Não é assim. O trabalho no âmbito da psicologia é um trabalho sistemático, priorizado também no tempo, contínuo, e que deverá fazer parte e faz cada vez mais vezes parte do processo de treino do indivíduo ao longo do tempo, ao longo da carreira, e muitas vezes aquele trabalho que é invisível. E portanto, quando nós às vezes achamos, e aqui é parte do não, antes foi a parte do sim, esta parte do isto não, quando nós às vezes achamos que os únicos parâmetros que são importantes no atleta é aqueles que eu referi, e nos esquecemos daquilo que é o trabalho do psicólogo, o trabalho da psicologia, a importância que o desenvolvimento deste tipo de competências e habilidades no atleta é perfeitamente extraordinário. Portanto, sim, nós às vezes somos culpados disso também, não é? Claro. E para nós é impossível compreender coisas que se passem no foro pessoal dos jogadores, não é? A não ser que eles explorem. E às vezes... Porque nós muitas vezes encontramos atletas que em contexto de treino são absolutamente extraordinários. Depois no jogo lidam mal com a expectativa. E ao oposto também, não é? Ou em diferentes momentos do jogo. E depois há o oposto, que é extraordinário, que são às vezes aqueles atletas um pouco, vocês vão perdoar a expressão, cheios de sono no processo de treino, mas que depois, fruto das suas características, fruto da sua personalidade, fruto também da forma como ele consegue lidar com as exigências e com a sua própria gestão da sua ativação, até aparecem no jogo ou em momentos decisivos. Isto também é extraordinário. Portanto, este é um papel, acho eu, cada vez mais, já o é, não estou a identificar isso como importante neste momento. Sempre foi, e sempre foi trabalhado cada vez mais, e acredito que haja essa continuidade. Sem dúvida, cabe-nos a nós também ir lembrando que não é só o que se passa dentro do campo, e há outros conceitos que são importantes. Muito bem, estamos conversados, nós voltaremos para a semana, na segunda, não na terça, como o Luís estava a referir. É verdade que vai ser no último dia de mercado, portanto, às vezes podemos não falar de se houver aí alguma bomba. No último mercado, a questão do Jota, não é? No último dia do Sporting, não sei o quê, mas olha, é o que é. Nuno, muito obrigado por teres vindo aqui, gostei muito. Acho que se nota pelo tempo que já levamos. Normalmente quando o tempo é maior é quando eu estou a gostar demais. Obrigado por teres vindo aqui. Obrigado. Agradecer também à Beira Douro estar aqui connosco no nosso concurso. Ainda faltam 2, se não estou em erro, 2 ou 3 concorrentes, não é? Tu saberás. Fevereiro, março, e depois era o abril que não tínhamos, faltam 2. E portanto já não tardará muito para fecharmos. Depois damos mais novidades sobre isso. Obrigado, voltaremos então para a semana na segunda-feira. Todos os ataques rápidos têm um fim.